E chegamos aqui ao último vídeo de concordância, concordância verbal e em seguida concordância nominal. Então está aqui conosco, concordância nominal e as suas regras, suas exceções. Assim como na concordância verbal nós temos uma regra geral e temos as regras especiais ou casos particulares, como quiser chamar. Então, só retomando aqui, nós trabalhamos a concordância verbal e estamos na concordância nominal. O que é a concordância nominal? A concordância nominal tem a sua regra geral, que diz que o adjetivo, o pronome, o numeral e o artigo concordam, tem que concordar com o substantivo, ou seja, o nome ao qual se referem em gênero e número. Isso é muito importante. Lembrando que gênero, masculino e feminino, e número singular e plural. Tá aqui. Olha só esse exemplo. Os meus 2 livros preferidos estão na estante. Então observe que aqui nós temos a palavra livro aqui em vermelho, que é o nosso nome. Portanto, é o substantivo masculino plural e tudo deve concordar nessa forma, nesse gênero e número. Então aqui o artigo, o pronome possessivo, o numeral e o adjetivo, tudo masculino plural. Percebeu? Então, preferidos está ligado a livro. E aí que tem a concordância. Esse artigo também aqui, o pronome, o numeral, tudo se liga ao núcleo livros, que é o nosso nome, por isso concordância nominal. É bem simples essa parte teórica aí, inicial da coisa. O negócio complica um pouquinho realmente nas regras, mas nós vamos aqui, como sempre, simplificar para você ao máximo. Tá bom? Casos especiais de concordância nominal. Primeira regra, concordância envolvendo adjuntos adnominais. Entenda, o que é um adjunto adnominal? É um adjetivo, normalmente, que se liga a um substantivo. É diferente do predicativo do sujeito, para o qual existem regras específicas também. O adjunto adnominal, ele está junto ao nome e o qualifica. Pode ser um pronome, pode ser um numeral, pode ser um adjetivo, pode ser um artigo. Aqui o que nos interessa é a concordância do adjetivo. Então vamos lá. Se tivermos 2 ou mais substantivos, tá? Junto a um adjetivo e eles estão na ordem direta. O que é essa ordem direta? O substantivo primeiro e o adjetivo depois. Qual será a regra? A regra diz que o adjetivo, nesse caso, o adjetivo que está posposto, está após os 2 ou mais substantivos, concorda com todos os núcleos, né, no plural, ou pode também concordar com o mais próximo. Então, olha só esse exemplo aqui. Isso aqui é bem minha cara, viu? Eu sou um homem solteiro, né, divorciado, então quem vai fazer compra em casa sou eu. Quem arruma a casa sou eu, quem recolhe roupa sou eu, lava roupa sou eu, e quem faz compras também sou eu. Então, no mercado eu comprei uva e melão. E normalmente eu vou colocar aqui o que eu faço. Eu geralmente coloco, eu compro fruta estragada, né? Tem que olhar bem, por mais que eu olhe, às vezes sempre tem um limão, ou alguma coisa, uma laranja, né? Cheirando mal. Como é que eu concordo aqui a palavra estragado aqui ou estragada nesse caso? Eu posso dizer estragadas? Não, estragadas é o único que não pode aqui. Ou a gente concorda com o plural, tudo, ou concorda com o mais próximo. Então veja bem, estragados aqui está concordando com uva e melão. E o estragado concorda com o mais próximo, que é o melão. Joia? Um outro exemplo, se nós invertermos, em vez de uva e melão, melão e uva, e agora o mais próximo é o substantivo feminino. Da mesma forma, estragado. Então, comprei estragados. Por que estragados de novo? Porque concorda com tudo. E temos o masculino aqui. Se temos o masculino que é melão, tem que ficar no masculino, é mais de um, é plural. Então, estragados, melão e uva estragados. Mas também pode ser estragada, concordando com o substantivo mais próximo. Joia? Essa é a regra, esta é a norma, esta aqui é a lei. Vamos à próxima aqui então. Ao fundo do palco, Pedro pendurou um violão e um pandeiro. É só mais um exemplo que você possa entender. Violão e pandeiro são o quê? Substantivos. E aí eu quero colocar um adjetivo aqui. O adjetivo vai ser antigo. Pode ser tanto antigos, um violão e um pandeiro antigos, ou antigo, levando em conta que esse antigos concorda com violão e pandeiro. E esse antigo com o mais próximo, com pandeiro. Tá joia? Observação importante, isso aqui é óbvio, tá? Eu tenho que falar, mas é bem óbvio, chega a ser até cômico.
Serviram aos convidados cerveja e carne, e eu quero colocar aqui assada. Aqui eu não posso colocar cerveja e carne assadas, porque teoricamente eu não conheço cerveja assada. Só se inventarem aí, tá? Mas a cerveja e carne assada. Aqui mesmo havendo dois substantivos, esse adjetivo se refere somente a esse último substantivo, tá? Temos dois substantivos no adjetivo, mas não se refere ao último, então só concorda com o último, tá? Aqui é bem tranquilo. Beleza, vamos adiante aqui então, prosseguindo aqui. Concordância envolvendo adjuntos adnominais ainda. Só que agora nós temos o adjetivo mais dois substantivos e ele está na ordem inversa. Ou seja, o adjetivo vem antes dos dois substantivos. Qual é a regra? O adjetivo só pode concordar com o substantivo mais próximo. Cuidado com isso, hein? Então eu quero aqui, você escolheu o quê? Péssimo ou péssimo? Eu quero colocar o adjetivo aqui, péssimo ou péssima, hora e lugar para conversarmos. Pode ser péssimos, hora e lugar? Ah, concorda com tudo, o geral, não. Se estiver anteposto, só poderá concordar com o mais próximo. Então você escolheu péssima hora e lugar para conversarmos. Hein? Percebeu então a ideia aqui? Joia, olha outro exemplo aqui, olha lá, olha. Você escolheu péssimo local e companhia para essa viagem, concordando com o mais próximo aqui, que é o quê? Que é local. Show de bola? Beleza. Olha só outra regra, regra 3. Dois adjetivos qualificando um único substantivo. Olha lá então, regra, o substantivo é para o plural, ou o segundo adjetivo, com o artigo que o anteceda, se mantém no singular. Então olha só, já estudei as literaturas inglesa e portuguesa. Ou já estudei a literatura inglesa e a portuguesa. Colocou o artigo, então você diz, né, literatura, que é o substantivo, e os adjetivos estão especificados pelo artigo, não se flexionam. E aí também não o substantivo. E colocou no geral as literaturas, no plural, né, inglesa e portuguesa, como não tem artigo, ficam invariáveis. Beleza pura? Concordância agora envolvendo predicativos do sujeito. Em ordem direta, o que vai acontecer? Um sujeito, um verbo de ligação e o predicativo. Exemplo, Joana é bonita. Essa é a ordem direta aqui do sujeito, verbo de ligação e predicativo do sujeito. Como é que funciona a regra? Concorda com tudo, com todos os núcleos. Então, olha só, Estroncio e Timóteo são muito engraçados. Básico isso aqui, né? Ou ainda, se eu disser Pafuncio e Cacilda são extremamente dedicadas. Percebeu? Concorda aqui com o conjunto como um todo, né? O sujeito aqui, como são duas mulheres, concorda no feminino plural. Escrotobaldo e Catilde são muito talentosos. Então, na primeira frase temos dois substantivos masculinos, na segunda, dois substantivos femininos, e agora o masculino e o feminino. Então, o masculino prevalece aqui. Escrotobaldo e Catilde são muito talentosos. Joinha, tranquilo? Então, é isso. Vamos à próxima regra, ainda com predicativo do sujeito, hein? Verbo de ligação mais predicativo do sujeito mais sujeito na ordem inversa. Aí, aqui eu tenho que levar em conta a concordância verbal. Olha que tem aqui o verbo aqui, tá? Então vai concordar no plural ou vai seguir aquela harmonia da concordância verbal. Está lembrado que quando temos sujeito composto, posposto ao verbo, né? O verbo antes ali iniciando, você pode concordar com o mais próximo ou concordar com o conjunto como um todo? É o que vai acontecer aqui. Então observe, era agradável o ambiente e a música. Só que aqui nós temos ambiente e música como elementos aqui que são sendo compostos. Então o verbo concordou com o mais próximo, junto com o adjetivo. Mas também posso dizer que eram agradáveis o ambiente e a música. Tanto faz aqui. Na verdade, estamos seguindo a regra do sujeito composto. Joia? Adiante, então, alguns casos particulares da concordância nominal. As expressões é bom, muito cobrado isso aqui em várias bancas, em muitos concursos. É bom, é proibido, é necessário, é permitido, é certo, é justo, é preciso. Quando estiverem, né, quando se refere a palavras sem determinante, aí elas vão ficar invariáveis. Cuidado com isso. É proibido entrada. Eu não posso dizer que é proibido a. Se houver o artigo aqui, eu vou dizer que é proibida a entrada. Mas é proibido entrada. Cerveja. Cerveja é bom para o fígado. Mentira, não é. Não é. Cerveja é bom. A cerveja é boa.
coragem é necessário. A coragem, a sua coragem é necessária. É o que eu vou explicar aqui agora na frase 2. Olha aqui, ó. Proibido entrada de animais, percebeu? Ideia número 2. Porém, se houver determinante, artigo, adjetivo, pronome ou numeral, tais expressões se tornam flexíveis, variáveis. É proibida a entrada. Olha lá, é proibido a entrada, é proibida a entrada. A cerveja é boa, percebeu? A coragem é necessária. Não é só artigo, não. A gramática hoje fala em artigos, pronomes, numerais, por aí vai. Show de bola? Beleza, olha aqui a plaquinha. É proibida a entrada de pessoas estranhas ao setor. Tá aqui, placas indicando. Tem um monte de placa errada na internet também, viu? Eu tive que, na verdade, sofrer um pouquinho para achar uma plaquinha certa. Mas achei. Vamos lá. Casos particulares ainda. Anexo e em anexo significam basicamente a mesma coisa, só que as concordâncias são diferentes. Anexo é um adjetivo, em anexo é uma locução adverbial. Então observe o que aconteceu aqui, olha. Anexo ao documento seguem as cópias. Eu pergunto a você, meu querido aluno que me acompanha aqui, conversa comigo, fala comigo. Anexo ao documento seguem as cópias. Está certo isso aqui por enquanto? Você viu algum erro aqui? Tem ou não tem? Parou, pensou, processou, fez download, aí você chegou à conclusão que anexa o documento, segue a cópia, está tudo certo. E não está. Não está porque isso aqui te engana. A impressão que temos é de que esse anexo fica no masculino singular para concordar com o documento, mas não é, está errado. Na verdade, são as cópias que seguem anexas ao documento. Percebeu como isso aqui engana? Isso aqui é uma das coisas que mais vem caindo em concurso. Esse anexo, anexo, alerta, obrigado, muito comum isso aqui, fique atento, tá bom? Em anexo ao documento seguem as cópias, o em anexo é invariável. Então, anexas ao documento seguem as cópias, em anexo, que é o mesmo sentido, são invariáveis. Isso também se aplica a incluso, tá? Também se aplica a penso, olha aqui, tá lá, ó. O mesmo se aplica, que advogado gosta muito, né? A penso, incluso. Então, apensas ao documento seguem as cópias, inclusas ao documento seguem as cópias, tá bom? As palavras alerta e menos são advérbios e ficam invariáveis, não se flexionam. Esta é a regra 3. Como assim, professor? Os soldados estavam alerta. Um soldado estava alerta, vários soldados estavam alerta. Alerta é invariável. A mesma coisa menos. Há menos pessoas do que prevíamos. Há menos alunas do que pensávamos. Tá? Esse menos não tem menos, é invariável. Próxima regra. Regra 4. A palavra bastante pode ser um pronome indefinido, um adjetivo ou um advérbio, e isso implica concordâncias diferentes. Então, isso agora é o estudo da palavra bastante quanto à concordância. Então, observe. Havia, quero colocar o bastante aqui, havia bastante ou bastantes mantimentos. Um grande macete aqui, que eu já vou adiantar, in the jump of the cat, hein? O bastante, ele pode ser substituído por muito. E se o muito variar, o bastante varia. Experimenta aqui. Eu vou dizer que havia muito mantimentos ou muitos mantimentos? Muitos mantimentos? Então eu coloco bastantes mantimentos na despensa. A mesma coisa se eu disser aqui, olha, pronome indefinido, viu? Se eu disser que havia mantimentos muitos ou suficientes, havia muitos, bastantes, havia mantimentos bastantes, mantimentos suficientes. E aqui esse bastante continua modificando mantimentos. Percebeu aqui por que está concordando? Porque concorda, se refere a um substantivo. Substantivo no plural, o bastante, que é aqui ou um pronome indefinido, ou nesse caso aqui, um adjetivo, ele fica no plural também. Temos também as crianças estavam, troca por muito aqui, as crianças estavam muito agitadas, certo? O muito variou? Não. Então bastante também não varia, porque ele é um advérbio nesse caso. Note que ele está modificando um adjetivo. Está lembrando da teoria dos advérbios? O advérbio é a palavra que é invariável e modifica um verbo, um adjetivo, ou um outro advérbio. E quando modifica um adjetivo ou outro advérbio, só pode indicar uma intensidade. Então estavam muito agitadas, bem agitadas, é a intensificação do adjetivo. Logo aqui, o macete maior aqui é perceber que na prática esse bastante equivale a muito. Se o muito varia, o bastante também varia. Se o muito não varia, o bastante se torna invariável.
Show de bola, beleza? A palavra meio. A palavra meio é outra palavra que nos dá aí alguns problemas em relação à concordância. Primeiro, porque ela pode ser um substantivo, com significado de via, caminho, método, recurso. Olha só, regra, possui flexão em número normal, meios. Então aqui a frase Maquiavel, os fins justificam os meios, muitas vezes distorcida. Esse meios aqui é o substantivo. Portanto, ele se flexiona como adjetivo, significando metade, liga-se ao substantivo. Então, olha só, regra, flexão agora vai ser em gênero, né, masculino e feminino, e em número. Vamos lá, o relógio marcava meio-dia e meia hora. Ou ainda, havia vários meios limões sobre a pia. Meios limões, metade dos limões. Isso aqui é um adjetivo. E a gramática também chama de numeral. Numeral ou adjetivo, tá? As duas classes se encaixam aqui. Letra C. Esse meio também pode ser um adjetivo puro, significando inacabado, incompleto, inconcluso. E aí vai se ligar ao substantivo e a palavra que varia, é variável. Tem masculino, tem plural. Tem feminino, tem singular e tem plural. Observe, flexão em gênero e número. Por favor, não me venha com meias palavras. Ou com meia palavra, palavras inconclusas, palavras pela metade, no sentido de serem incompletas, inacabadas. Fala o que tem para falar nesse sentido. E a letra D, como advérbio, a palavra meio também pode ser um advérbio, e nesse caso significa um pouco. Esse é o principal macete. Toda vez que meio equivaler a um pouco, ele é invariável, tá? Fica sempre no singular. O portão está meio aberto. E a porta? A porta está meio aberta. Está um pouco aberta. Ela está meio irritada. Ela não pode estar meia irritada. Daqui para cá está irritada, daqui para cá está feliz. Não, está de boa. Não, tem que ter aí a intensidade. Esse meio é advérbio de intensidade, modificando aí o adjetivo aberto, triste, decepcionado e por aí, e é invariável nesse caso, como você já percebeu. Joia? Beleza? Vamos à regra número 6. Outro exemplo aqui, olha. Eles estavam meio preocupados hoje, né? Estão meio preocupadas hoje. Elas estão meio, eles estão meio, percebeu? A palavra mesmo então pode ser bastante coisa em português, mas eu trouxe o que é essencial para a gente. A palavra mesmo pode ser um pronome demonstrativo e pode também ser um advérbio. Olha aqui, olha, variável como pronome demonstrativo, a palavra meio, tá lá. Ele mesmo realizou a tarefa. Vai variar? Vai, troca por ela. Ela mesma ou elas mesmas realizaram, elas próprias realizaram a tarefa. Joia? Agora, olha só, os estudantes repetiam os mesmos erros sempre. Aqui também vai funcionar os mesmos demonstrativos aqui, concordando com erros, que é o substantivo. Todavia, esta palavra mesmo, ela pode mesmo ficar invariável também, não se flexionar, e nesse caso será um advérbio de afirmação, equivalendo a realmente, evidentemente, ela realizou a tarefa mesmo, ela realizou mesmo, de verdade a tarefa, e elas realizaram a tarefa mesmo, realizaram realmente, eles realizaram mesmo. É possível também dizer que elas realizaram mesmo a tarefa, ele realizou mesmo a tarefa. Aí você tem da mesma forma o advérbio de afirmação. Beleza, item 7, a palavra obrigado. Muito obrigado por você estar fazendo esse curso aqui. Eu quero aproveitar para externar a minha gratidão a você, meu aluno me acompanhando até aqui. Eu tenho certeza que essa parceria nossa é uma parceria de sucesso e que você vai ser bem sucedido em seu concurso e você ainda vai contar a vitória, hein? Você vai fazer um depoimento para mim. Se você está assistindo esse vídeo aqui com vontade, com afinco, e quiser fazer um depoimento para o professor Maziotti, mostrando como esse vídeo ajudou você, como esse curso mudou a sua vida, e eu acredito que ele esteja mudando, que você esteja vendo a gramática com outros olhos, me avisa, me procura, faça um depoimento, coloca o celular deitadinho assim, né, de preferência, tá? Tá lá deitadinho e faça para mim aí um vídeo de 1 minuto, 40 segundos, 30 segundos, falando sobre a sua experiência, de como esse curso ajudou você. Então vamos lá. A palavra obrigado é a redução de expressões antigas, como estou obrigado a você,
Ou sinto-me obrigado a lhe retribuir esse favor. Sinto-me obrigado a você nessa retribuição do favor. E por aí vai. Assim, o que acontece? O homem agradece dizendo obrigado. A mulher agradece dizendo obrigada. Duas mulheres e dois homens vão dizer, dois homens obrigados, duas mulheres obrigadas. Uma coisa interessante, uma curiosidade aqui, é que quando alguém diz obrigado, ou a menina diz obrigada, a outra pessoa responde de nada. O que é esse de nada aí? Esse obrigada é, sinto-me obrigada a você, sinto-me obrigada a retribuir esse favor assim que possível. A outra pessoa responde, que é isso? Não se sinta obrigada de nada. Olha de nada aí, ó. Não se sinta obrigada por nada que eu tenha feito. Não há de que você se sentir obrigada. Não se sinta obrigada por isso, não por isso. Percebeu as diversas reduções que ocorrem em português a partir dessa outra redução aí? Mas na verdade é uma palavra, uma frase mais completa. Estou obrigado a você ou sinto-me obrigado a lhe retribuir esse favor? É isso, tá bem? Vamos adiante aqui. Nós, comerciantes, estamos muito emocionados pela acolhida tão amorosa. Muito obrigados, disseram os comerciantes. Ou ainda, obrigadas. Voltem sempre gritar as garçonetes no restaurante. As garçonetes juntas dizem obrigadas. Eu sei que soa mal. É estranho isso aqui, mas é a regra, é a norma, é a lei. Beleza? As palavras caro e barato. Como é que funciona isso, hein? Caro pode ser adjetivo e advérbio, e barato também. Então, olha lá. Como adjetivo e como advérbio. Adjetivo, claro, varia em gênero e número. Como advérbio é invariável. E aí nós temos um exemplo aqui, olha. Os automóveis estão caros. As barcas estão caras. Certo? Agora, esses automóveis custam caro. Aqui você tem um adjetivo, ali tem um advérbio que não varia. As frutas estão baratas. Ou as laranjas custam barato. Uma laranja custa barato, duas laranjas custam barato. Ou uma laranja barata, duas laranjas são baratas ou estão baratas. Tudo bem? Beleza pura? E a palavra kit? Como é que funciona o kit? Ei, kit! Não, kit significa quitado, tá? Você dizer que está em dia, que pagou alguma coisa, que está livre de dívida. É um adjetivo e varia em número. Então vai lá, ele está kit com a Receita Federal. Eles estão kits, nós estamos kits. É bem tranquilo, é a parte mais tranquila da concordância, é esse kit aqui, na minha opinião. E finalmente nós temos aqui a palavra só e a sós. Esse só pode ser um adjetivo ou um advérbio. Então veja, quando a palavra só equivaler a sozinho, será adjetivo. O aluno estava só na sala. Os alunos estavam sós na sala. Por enquanto não usei o a sós ainda. Eles estavam sós. Isso aqui é sozinho. Isso aqui, ou sozinhos, é adjetivo. Agora, quando a palavra só equivaler a somente, apenas, será um advérbio. E nesse caso é invariável. A aluna estava só brincando com o colega. A aluna estava apenas brincando. As alunas estavam só, não varia mais, olha, apenas, somente brincando com o colega. Equivale a apenas, somente, isso é, advérbio fica invariável. Já a expressão a sós, que também significa sozinho, é sempre invariável. Observe, Nastácia quis ficar a sós. Nastácia quis ficar sozinha. Nastácia e Sara queriam ficar a sós no quarto. Então, elas estavam a sós, ela estava a sós. A sós é invariável e significa sozinho, sozinha, sozinhas, como quiser. Beleza? E então chegamos ao final de mais uma aula de concordância. Na próxima videoaula vamos trabalhar exercícios inerentes a esse assunto. E lembre-se, já fique preparado, há exercícios só de concordância nominal e há exercícios que as bancas misturam tudo, pedem as duas coisas. E é isso que vamos trabalhar. Eu aguardo você no próximo vídeo. Até breve.